Você já se perguntou o que acontece com a alma humana quando o refúgio do sono é arrancado de forma violenta e definitiva? Imagine ser trancado em uma câmara de aço, onde o ar que você respira é uma mistura química projetada para destruir a sua capacidade de descansar, transformando cada segundo em uma eternidade de vigília forçada. O Mundo Supremo traz hoje a investigação mais sombria e perturbadora sobre o experimento do sono russo, um relato que desafia a nossa compreensão sobre a sanidade e os limites da resistência biológica. A história nos leva de volta ao final da década de 40, nos porões gelados da União Soviética, onde cientistas militares buscavam a fórmula para o soldado que nunca dorme. O objetivo era audacioso e cruel: criar uma força de combate capaz de operar 24 horas por dia, sem nunca perder o foco ou a agressividade necessária para vencer a Guerra Fria. 5 prisioneiros de guerra, homens que já haviam perdido tudo para o regime, foram selecionados sob a promessa de liberdade se conseguissem sobreviver 30 dias sem fechar os olhos. Eles foram selados em uma câmara pressurizada, onde um gás estimulante baseado em nitrogênio era bombeado constantemente, enquanto microfones e janelas de vidro espesso monitoravam cada movimento. Nos primeiros 5 dias de confinamento, os prisioneiros mantiveram uma aparência de normalidade, conversando sobre o passado e compartilhando histórias para passar o tempo. Entretanto, o Mundo Supremo revela que, conforme os níveis de dopamina e adrenalina atingiam picos artificiais, a estrutura da mente desses homens começou a rachar de forma irreversível. No 6º dia, os diálogos cessaram e foram substituídos por sussurros paranoicos, onde cada prisioneiro tentava convencer os guardas de que os seus companheiros eram traidores e espiões. A privação do sono estava agindo como um ácido, corroendo as conexões neurais e liberando os impulsos mais primitivos que o ser humano normalmente mantém escondidos sob o manto da civilização. No 9º dia, o terror absoluto se manifestou quando um dos homens começou a gritar sem parar, correndo pelas paredes da câmara até que suas cordas vocais fossem literalmente dilaceradas pela pressão. O silêncio que se seguiu foi ainda pior, pois os outros prisioneiros pararam de sussurrar e começaram a rasgar as páginas de livros, colando-as nas janelas com as próprias fezes para impedir que fossem vistos. O Mundo Supremo questiona o que estava acontecendo naquele ambiente selado que era tão terrível que os prisioneiros sentiram a necessidade de esconder dos seus próprios captores. Por dias, não houve nenhum ruído dentro da sala, levando os oficiais a acreditarem que o experimento havia falhado e que todos os ocupantes estavam mortos. No 14º dia, em um ato de desespero para salvar os dados da pesquisa, os cientistas anunciaram pelo interfone que a câmara seria aberta para manutenção técnica e limpeza. A resposta que ecoou dos microfones, com uma voz desprovida de qualquer emoção humana, foi um alerta que gelou o sangue de todos os presentes. Nós não queremos mais ser libertados. Quando os soldados finalmente abriram as portas pesadas e o gás foi ventilado, a visão que tiveram foi algo que nenhum treinamento militar poderia ter preparado para enfrentar. 4 dos 5 prisioneiros ainda estavam vivos, mas não podiam mais ser chamados de homens, pois haviam se transformado em carcaças de carne viva e olhos injetados de loucura. Eles haviam arrancado grandes porções de seus próprios músculos e órgãos, devorando partes de si mesmos, para manter o corpo em um estado de choque e excitação constante. A força física apresentada por esses seres era sobrenatural, resistindo a doses de sedativos que matariam um elefante e lutando contra os guardas com uma ferocidade demoníaca. O Mundo Supremo aponta que, mesmo com as vísceras expostas, eles imploravam para que o gás fosse religado, alegando que o sono era agora o seu maior e mais mortal inimigo. Um dos cientistas, horrorizado com a sua própria criação, disparou contra o último prisioneiro e perguntou, em um último suspiro de coragem, quem ou o que eles realmente eram. A resposta final foi um sussurro que ecoa até hoje nas teorias de conspiração. Nós somos a loucura que vocês trancam dentro de si, fingindo que ela não existe enquanto dormem em segurança. Embora o governo russo negue categoricamente a existência deste experimento, as marcas deixadas por este relato na cultura popular e no imaginário coletivo são indeléveis e profundas. Sabemos que experimentos como o MK-Ultra utilizaram drogas psicodélicas e privação sensorial para quebrar a vontade humana, o que torna a lenda do sono russo assustadoramente plausível. O Mundo Supremo investiga a possibilidade de que esta história seja uma versão dramatizada de eventos reais que ocorreram
em laboratórios secretos espalhados pela Sibéria. A privação total do sono leva à falência múltipla dos órgãos e à psicose tóxica em poucos dias, transformando o cérebro em um campo de ruínas químicas onde a realidade se dissolve. Seja um fato escondido ou uma lenda urbana, o experimento do sono russo serve como um aviso sobre o perigo de brincar com as engrenagens fundamentais da vida e da consciência. O conhecimento sem ética é uma ferramenta de destruição que não reconhece amigos ou inimigos, apenas vítimas de uma curiosidade que ultrapassou todos os limites do aceitável. O mundo supremo continuará a cavar nos arquivos mais profundos da história, para trazer à luz os segredos que as grandes potências tentam manter no escuro total. O que mais estará escondido sob o solo gelado de antigas bases militares, esperando por um descuido para que a verdade finalmente escape de suas celas de concreto? Nunca subestime a capacidade do ser humano de se tornar um monstro, quando as luzes se apagam e a necessidade de sobreviver supera a moralidade e a razão. Nós somos os guardiões das verdades que ninguém quer ouvir, mas que todos precisam saber para entender o mundo complexo e perigoso em que vivemos atualmente. O mundo supremo agradece a sua companhia nesta jornada pelos limites do horror e convida você a manter os olhos bem abertos para a realidade que nos cerca. Durma com a consciência de que o seu descanso é um privilégio e uma barreira necessária contra a escuridão que habita no fundo da alma de cada um de nós. A história termina aqui nas páginas do tempo, mas as perguntas continuam vivas na mente daqueles que buscam o conhecimento além da superfície confortável da sociedade. Afinal, se você fosse forçado a encarar a sua própria mente por 30 dias seguidos, o que você descobriria escondido nos cantos, onde a luz do sono nunca chega? Esta é a lição do experimento soviético. O maior monstro que podemos enfrentar não é o que está lá fora, mas o que carregamos silenciosamente dentro de nossas próprias cabeças.